Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu vim aqui apresentar para vocês hoje a inserção do JSON, um arquivo JSON dentro do banco de dados através desse programa que vai pegar as informações desse arquivo e inserir dentro do banco de dados. As informações são referentes à tabela de empregados. No caso, o arquivo JSON é esse arquivo aqui. Como vocês podem ver na cabeça, né, no início do arquivo, as declarações das tabelas que estão dentro do programa COBOL são iguais, tá vendo? Emplist, aqui WSList, depois vai aparecer que isso aqui é um outro programa que vai puxar as informações do programa que recebe. Essa declaração ela é uma declaração para quem vai fazer a inserção dentro do database já, do DB2. Então, como o first name é um varchar, ou seja, um char variável, eu preciso informar o tamanho do char aqui e a declaração do próprio nome, né, do próprio dado inserido aqui. E aí o programa vai pegar essas duas informações e vai conseguir inserir dentro do banco de dados o char variável. Esse é o programa raiz, como vocês podem ver, JSON. A inserção eu fiz por meio do sistema FTP, né, de File Transference Protocol. Aí eu faço o login aqui e ele faz a conexão. E aí, através dessa conexão, eu consigo enviar esse arquivo para o sistema Linux do mainframe e, através do sistema Linux, eu puxo direto para o mainframe. É interessante vocês observarem também que quando esse arquivo vem, ele vem em formato TF8. Ele não vem em formato ABCDIC. Então, o que ele vai aparecer é esse tipo de informação, que vai aparecer para a gente porque ele está em UTF-8 e não em ABCDIC. Se eu abrir aqui o hexadecimal, ele vai me mostrar os hexadecimais, que seria o mesmo hexadecimal desse programa aqui. Então, voltando ao programa em si, são 3 programas. O primeiro programa é esse de inserção de empregados. Ele tem a declaração da tabela que vai receber esses dados com o formato já do database. Eu incluo a tabela empregados, as variáveis SQL. E aí eu chamo o programa de inserção. O programa de inserção é o programa que vai ter o nome WS, que é esse programa aqui. Então, a tabela aqui neste programa, ela está como ls, mas vai funcionar... Aqui, está como ws, tá vendo? ws emplist, ws emplist. Este é o formato exato do documento que vocês estão vendo aqui. Então, ele não está no formato do database, ele está no formato do documento que vai ser recebido. Não tem o tamanho da variável e essas coisas. Então, eu vou receber os dados nesta tabela, depois eu vou converter os dados para a tabela database, e aí eu envio esses dados para o primeiro programa que foi mostrado aqui nessa tela. Então, ele abre o arquivo que vai ser recebido, que é o arquivo que eu acabei de mostrar para vocês, que está em UTF-8. Ele vai abrir o arquivo emplist, né? Caso ocorra algum erro de abertura, ele vai me informar o erro de abertura aqui. Ele vai iniciar o processo de leitura. Então, ele faz a leitura de uma linha. No caso, o arquivo só tem uma linha. Por mais que sejam 30 empregados, aqui vocês podem ver o emp ID, né? Ele vai até 30. Ele vai até 30. Por mais que sejam 30 empregados, ele tem uma lista só. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ler todo este arquivo e jogar todas as informações dentro do WSEmpList. É importante, dentro da variável, né? Isso aqui é uma variável. É importante falar que o JSON parse, que é a função que faz essa transferência, ela requer que os dados sejam inseridos em UTF-8. Então, se você fizer a conversão
do UTF-8 para o EBCDIC e depois enviar para o mainframe, na hora de rodar no programa, você vai ter que fazer a reconversão de EBCDIC para UTF-8. Por isso que eu optei já por deixar em EBCDIC. O procedimento para tratar arquivos XML é diferente. E eu vou mostrar para vocês quando eu fizer a inserção das tabelas dos dados na tabela de passageiros que vão vir em formato XML. Então, depois que ele pega todos esses 30 funcionários e joga os dados dentro desta variável, eu vou tratar essa variável e retirar os dados direto. Essa variável já é a primeira tabela, né? Então, depois que ele inserir já nesta primeira tabela, então a gente já vai ter 30 passageiros, todos inseridos aqui. Como vocês podem ver, o nome das variáveis é o mesmo do nome dos documentos. empty passe w, first name, last name, tá vendo? Todos os mesmos nomes. Enquanto que na tabela do database não tem a variável password. Por quê? Porque eu vou receber esses dados, depois eu vou converter o password, eu vou encriptar o password e mandar ele para um arquivo separado do database, para criar um pouco mais de segurança nesse processo. Essa tabela moveTable é exatamente o que esse parágrafo moveTable, ele faz exatamente isso. Ele pega os dados que já foram tirados de JSON, jogados na tabela aqui dentro do programa COBOL, e agora ele começa a converter esses dados para o formato do database. Então, por exemplo, first name, ele vai mover daqui para a variável ls, que seria linked session, que vai mandar para outro programa, por isso que é linked session. Ele vai verificar o tamanho do first name, contar isso, quantos espaços existem. Como a variável tem 30, tamanho 30, então o que ele vai fazer? Ele vai gerar um número, vai tirar os espaços do 30. Então, por exemplo, se o nome tem 10, vai dar 20 espaços, 20 menos 30 dá 10, então o tamanho da variável vai ser 10. Então ele vai fazer todo esse procedimento com todas as declarações varchar para encontrar o tamanho da variável e inserir esse tamanho justamente nesse espaço onde é necessário declarar o tamanho da variável varchar. Depois de feito isso, ele vai encriptar todos os passwords. Então, ele vai jogar password dentro deste programa Crypt Program e vai criar um outro arquivo com os passwords encriptados. Então, aqui a gente vai ver agora o programa de encriptação de password. Esse programa também tem a linked session, porque ele vai receber os dados do segundo programa, esse é o terceiro programa. Ele vai abrir o arquivo que vai receber os passwords encriptados. Ele vai, então, pegar esses dados, user ID, data de admissão e o próprio password, e vai fazer uma espécie de conta em binário. Depois ele vai reconverter do binário para string e fazendo assim com que aquilo que era um A, por exemplo, vira uma interrogação, aquilo que era um C vira um ponto, uma exclamação, um asterisco. E é interessante usar essa variável admin date, né, a data de admissão, e o user ID. Por quê? Porque se dois usuários inserirem o mesmo password, a encriptação vai ser diferente por conta das outras variáveis, ou seja, o user ID é diferente, a data de admissão é diferente. Então, por mais que os dois coloquem um password, por exemplo, bom dia, esse password vai ser encriptado de forma diferente e caso haja uma invasão do sistema, será um pouco complicado de identificar a desencriptação. Então, aqui a gente tem toda a rotina de encriptação. A encriptação ela não pode ter essas variáveis como hexadecimal, não pode ser um hexadecimal 40, 10, 00, 30, 30 ou 20, porque isso são espaços. Então, eu estou negando a possibilidade de que a variável seja um espaço, né? Que o caractere seja um espaço. Ele tem que ser efetivamente um caractere alfabético ou alfanumérico.
Depois de fazer todo o procedimento de encriptação, ele grava essa encriptação e fecha o arquivo, e ele vai fazer isso para todos os usuários que foram inseridos na tabela. Eu vou mostrar para vocês o resultado dessa encriptação. Então, aqui, por exemplo, no primeiro documento, no primeiro funcionário, a senha é Z minúsculo, MK maiúsculo, DQYB. E o resultado é que o login 00001, que é o primeiro login, tem o password como esse. Vocês podem notar que aqui nesse caso não vai sobrar nenhum espaço, é sempre um caractere numérico ou, né, no caso o 0 aqui, ou alfanumérico, como o E comercial, o A acentuado, o Mi. E a gente vai ver a conversão a encriptação das senhas aqui. Depois de encriptar as senhas, ele devolve o controle para o segundo programa, que é esse programa aqui. Ele fecha o arquivo JSON e devolve o controle para o primeiro programa. Devolve o controle para o primeiro programa, que termina então de pegar os dados, e aí começa o processo de inserção dentro do banco de dados. E não insere o password, porque o password já foi gravado num arquivo separado do banco de dados. Essa aqui é a rotina de inserção. Então ele vai repetir esse processo para cada empregado que será inserido no sistema. E aqui, caso o SQL Code seja diferente de 0, ele vai me dar uma resposta de erro que vai ser colocada na spool do sistema mainframe. Bom, esse é o processo de inserção dos dados referentes à tabela de empregados que eu realizei aqui no meu sistema.